Quero saudá-los com a paz de Jesus, amém? Amém. Quero saudá-los com a paz de Jesus, amém? Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós viemos aqui apenas por um propósito. E eu acredito que nós todos viemos aqui para adorar o nome de Jesus, amém? Aleluia. Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Por isso que nós devemos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor Jesus. Porque a Ele pertence os céus e a Ele pertence a terra. Tudo Ele criou pelo poder da sua palavra. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, cantora Bianca Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor José, pela sua esposa missionária Mibissa, por todo o corpo de obreiro, por toda essa igreja maravilhosa. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês. Somos gratos a Deus também pelos nossos pais na fé, pastor Sérgio Silva, missionária Sandra Silva, que se encontra ali em Portugal. Há um povo ali em Portugal, em Luxemburgo, no Brasil, que estão orando por nós neste momento. Amém? Estamos cobertos de intercessões. Os irmãos de vários lugares têm orado pelas nossas vidas. E eu falei com eles: irmãos, eu estarei pregando no domingo. Ore por nós. E os irmãos têm orado, têm jejuado ao nosso favor. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus por isso? Deus seja louvado. Queridos, abram comigo as vossas Bíblias, por gentileza, em João capítulo de número 3. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estivemos ali em Portugal. Eu morei ali 16 anos aproximadamente. Estive 13 anos fazendo missões ali em Portugal. E agora estamos aqui na América para falar do amor de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. João capítulo 3, versículo por número 16. Quantos acharam, digam glória a Deus. Para ganharmos tempo, a palavra de Deus declara, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Curva sua cabeça, por gentileza. Pai, diante da tua presença nós aqui estamos para glorificar e exaltar o teu nome nesta manhã, Senhor. Pai, a tua igreja, meu Pai, te adora nesta manhã. Papai amado, nós cremos que os louvores foram recebidos diante da tua presença. Nós cremos que as orações, meu Pai querido, foram ouvidas diante da tua presença. E neste momento nós precisamos, ó Pai amado, de ouvir a tua palavra. Papai amado, Deus eterno, vem sobre nós nesta manhã, Senhor. Papai querido, Deus, só o Senhor conhece cada coração que entrou aqui nesta casa de oração nesta manhã. Só o Senhor sabe o que o meu irmão tem passado, o que minha irmã tem passado. Só o Senhor sabe como se encontra a nossa mente, o nosso coração diante da tua presença nesta manhã, Pai. E nós te pedimos na autoridade, no poder que há no sangue de Jesus Cristo, para que na medida que nós ouçamos a tua palavra, Pai, que o Senhor possa, meu Pai querido, mudar o quadro da nossa vida, que o Senhor possa operar milagres aqui nesta manhã. Papai amado, Deus eterno, para ti nada é impossível, Senhor. Nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos no poder do teu nome, Senhor. Papai amado, eu peço um milagre aqui hoje, nesta manhã. Quem sabe há alguém aqui que está enfermo, há alguém que tem um familiar, um parente que está doente, há alguém que entrou aqui talvez desesperado. Aleluia! Dizendo, é o meu último culto nesta manhã. Papai
aqui hoje, eu não sei, mas o Senhor sonda os corações. E eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus, opera o teu milagre nesta manhã, que na medida que nós ouçamos a tua voz, que o Senhor possa nos conduzir à tua verdade, à tua palavra, que o Senhor possa mudar a nossa mente, o nosso coração, e que haja milagres para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai, e cremos em nome de Jesus. Quantos concordam comigo? Diga amém. Amém. Shalai Kovebasca. Aleluia. Se o irmão puder me dar só um pouco de retorno, que eu não quero forçar minha voz. Ontem estivemos ali em São Bevil, num culto abençoado, e ali eu resolvi dar lugar para Deus na terra, e a minha voz começou a ir. Queridos, nós estamos diante de uma mensagem bíblica a respeito de salvação, considerado por muitos cristãos, ou por que não dizer, por todos os cristãos, o versículo áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16. Todos nós já ouvimos falar acerca de João 3,16. Muitos de nós conhecemos a história de Nicodemos. Obrigado, querido. Muitos de nós já ouvimos falar a história deste homem que teve um encontro com Jesus Cristo pela noite. Irmãos, a palavra de Deus declara que Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus, sendo nós ainda pecadores. A condição do homem era de iniquidade. O homem estava sofrendo consequências pelos seus próprios atos. Porque todos nós sabemos da história que quando o pecado entrou no seio de Abraão, no seio de Eva, a Bíblia Sagrada declara em Gênesis capítulo 1, Deus criou os céus e a terra. Deus manifestou os seus feitos. Mas no capítulo 3 nós vemos a história de que o diabo se incorpora na serpente e engana Eva e engana Adão. E quando o pecado entra no coração deles, a terra é amaldiçoada. O homem se tornou um pecador diante de Deus. O homem perdeu a semelhança de Deus. Porque após o pecado, o homem ficou desconfigurado. O homem se tornou imperfeito. E a Bíblia declara que na medida que Adão e Eva se multiplicavam, da medida que o povo se multiplicava, a iniquidade iria se multiplicando. Mas é interessante nós percebermos que a condição que nós estávamos, segundo o que o apóstolo Paulo relata em Romanos, que Deus olhou para a terra procurando se houvesse algum justo. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituído significa distanciado. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que ame o seu próximo. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há nenhum só que faça o bem. Esta era a condição da humanidade. Quando Deus envia o seu único filho, quando Deus envia Jesus Cristo para pagar um preço por amor de nós, Jesus Cristo veio na característica humana para cumprir a justiça do Pai. Entenda que o primeiro homem chamado Adão pecou contra Deus, mas o segundo homem chamado Jesus Cristo, na semelhança do homem, ele veio para resgatar o pecador das garras de Satanás. Jesus veio, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus operou muitos milagres nesta terra, mas o seu propósito primordial foi morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia para nos conceder o perdão e a salvação para a nossa alma. Aleluia. Este foi o propósito de Cristo ter vindo na terra. Este foi o propósito de Deus
E por isso que o próprio Jesus declarou para Nicodemos dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Os fariseus são uma seita religiosa que emergiu em 150 a.C., promovendo a ideia de pureza sacerdotal. Para todos os judeus, a crença na província, o destino, o conceito da ressurreição dos mortos, eles eram rígidos em suas leis. Eles procuravam agradar a Deus na aparência, mas os seus corações estavam distantes do soberano. Entenda que nem todo fariseu é hipócrita, mas pelo menos a maioria dos fariseus que estavam na época de Jesus Cristo, eles estavam ignorando que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. E eles estavam infiltrados em leis, nas leis de Moisés, procurando cumpri-las, sem a qual não conseguiam cumprir por completo. Porque só Jesus Cristo, Filho de Deus, foi capaz de cumprir toda a lei do Pai. É por isso que o homem só pode ser salvo através de Cristo. Pela lei ninguém pode ser salvo. Mas quando o homem olha para Jesus Cristo, quando o homem recebe Jesus Cristo no seu coração, quando o homem crê em Jesus Cristo, a Bíblia declara que quando ele está em trevas, ele passa da luz. Ou seja, aquele que crê em Jesus Cristo passou das trevas para a luz. Aquele que crê em Jesus Cristo passou da morte para a luz. Aquele que crê em Jesus Cristo recebe a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Só através de Cristo que o homem pode ser salvo. O homem não é salvo pelas suas boas obras. Permita-me dizer esta verdade. O homem não é salvo pelo bem que ele faz. O homem é salvo pela fé em Cristo e pelas obras do Espírito Santo gerada através da vida dele. Aleluia. Toda bondade que há no homem não é proveniente do homem, porque o próprio Jesus declara que todo o coração do homem é mau, todo o coração do homem é enganoso. Portanto, no coração é que procede as maldades. É do coração que houve a contaminação do pecado. Ei, a nossa carne foi contaminada pelo pecado. A nossa natureza é errônea. A nossa natureza não presta. A nossa natureza humana, ela é pecadora. Mas Jesus Cristo veio na terra, nos proporcionando a graça de sermos participantes da sua natureza divina. Uma natureza santa, uma natureza perfeita, uma natureza que tem vida. Esta é a natureza de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós somos salvos pelas obras do Espírito Santo, gerada em nós através da fé em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos creem nesta verdade, levanta a mão para o alto e diga glória ao nome do Senhor. Os fariseus davam muita importância às ordenanças e às ações exteriores. Eles, na verdade, costumavam servir a Deus na aparência, mas não se preocupavam em ser realmente justos no coração. Por isso que Jesus os chamavam de hipócritas. Perceba que o profeta declarava: buscar-me-eis e me achareis. Deus falando através do profeta: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Entenda que todo aquele que se aproxima de Deus com o coração voltado a buscar pela sua presença, Deus se revela, Deus se manifesta, Deus se agrada. Jesus declarava em Mateus capítulo 7, versículo 21: nem todos aqueles que me dizem Senhor,
Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Jesus até dá um exemplo bem simples, um exemplo magnífico, dizendo: ei, aqueles que ouvem a palavra do Pai e pratica, é semelhante um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem a palavra do Pai e não colocam em prática, é semelhante ao homem que edificou a sua casa na areia. Aquele homem que edificou a sua casa na rocha é o homem que ouve a palavra de Deus e obedece. É o homem que está procurando, mesmo em fraqueza, mesmo em debilidade, mesmo às vezes em pecado. É o homem que está procurando agradar a Deus através da palavra. Ele recebe a palavra no coração e ele começa a obedecer a palavra. Quando ele cai, o Espírito Santo coloca de pé. Quando ele está fraco, o Espírito Santo fortalece. Quando ele está desanimado, o Espírito Santo anima. Quando ele começa a dar uma desviada, o Espírito Santo de Deus o traz e diz: este é o caminho, a verdade e a vida. O nome dele é Jesus Cristo, porque a Bíblia declara: a unção que desce sobre nós, ela é verdadeira, não é mentirosa. Ela é proveniente do Espírito Santo, e a unção de Deus nos conduz em toda a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando o homem está em Cristo, nova pessoa é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Aleluia. Soberano e eterno, santo. Esta é a condição que Deus favorece ao homem, para que o homem viva na sua presença, obedecendo a sua palavra. Porque quando o homem ouve a palavra de Deus e obedece, ele se torna protegido por Cristo. Quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra que foi posta por cabeça de esquina, que foi rejeitada pelos seus edificadores. Cristo Jesus, a rocha inabalável. Quando o homem ouve a palavra, quando o homem obedece, se cumpre o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, se não me foge a memória: bendito serás ao entrar na cidade, bendito serás ao sair, bendito serás no campo, bendito serás em tudo que você fizer. Você será bem sucedido, porque as bênçãos do Senhor vos alcançará. Esta é a condição de alguém que ouve a palavra e obedece. Deus está dizendo: se você me obedece, se você cumpre o princípio, eu estou abençoando a sua vida. Aleluia. E toda a sua descendência. Este é o princípio de Deus. Por isso que Deus está dizendo: meu filho, quando você ouve e pratica, você é protegido, você está sendo edificado, a sua família está sendo edificada em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quando há alguém que ouve a palavra e não coloca em prática, diz a Bíblia Sagrada que esta pessoa é semelhante ao homem que edifica sua casa na areia. O que significa isso, evangelista Jeová? Significa aquilo que Jesus Cristo declara: este é alguém que ouve a palavra e não coloca em prática. Então, sabe mais o entendimento acerca disso? Ele está dizendo: quando você ouve a palavra e quando você não entende a palavra dura só um pouco tempo no coração. Mas quando você ouve e procura entender, dizendo: Deus, eu quero entender esta palavra, eu quero viver esta palavra, dá-me força para viver esta palavra. A Bíblia declara que o Espírito Santo começa a te dar entendimento. Aleluia! Entendimento, você já não é mais o mesmo. Deus começa a operar na tua vida. Você é fortalecido pela graça de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Tu és maravilhoso, Jesus. Nicodemos resolveu encontrar com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus foi logo direto ao ponto, dizendo: para que possam entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Nicodemos não entendeu
Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus declara que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ei, meus amados irmãos, a nossa maior preocupação não pode ser com a comida. É a Bíblia que está dizendo. A nossa maior preocupação não pode ser com a vestimenta. É a Bíblia que está dizendo. A nossa maior preocupação tem que ser com o reino de Deus e a sua justiça. Deus diz: ei, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, porque vocês estão preocupados com essas coisas. Os gentios, aqueles que não temem a Deus, aqueles que andam aí com a vida errada, eles sim se preocupam, eles sim estão desesperados. Mas vocês, povos meus, povo escolhido para levar a minha palavra, vocês são diferentes. Vocês não vivem de aparência, vocês vivem pela fé. Portanto, descansam na minha presença. Se preocupem em buscar o reino e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Shonai contra a minha oração desde a semana que iniciou foi: Deus, fala o que tu queres falar. Jesus respondeu-lhe dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como pode um homem velho nascer de novo? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e voltar a nascer? É isso que Nicodemos disse. Mas é interessante, meus irmãos, que Jesus declara. Olha o que o Senhor Jesus declara no versículo 6. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Necessário é nascer de novo. Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Nascer da água significa arrependimento. A palavra arrependimento significa metanoia, que quer dizer mudança de mente. Quando o homem alcança de Deus a graça de ter a sua mente mudada, a Bíblia declara que a nossa vida é direcionada pelos nossos pensamentos. Então, quando a minha mente é transformada pelo poder de Deus, já não sou eu mais que vivo. Paulo, entendendo esse mistério, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo começou a dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida pela qual vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por amor de mim. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo também diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que há em Cristo Jesus, que vocês possam apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sejai-vos transformados pela renovação do vosso entendimento. Nascer da água é arrependimento de pecado. A palavra arrependei-vos não pode ser considerada como uma palavra de ofensa. Muito pelo contrário, é uma palavra de dádiva. Quando a Bíblia declara arrependei-vos, é o mesmo que dizer: mudem a vossa maneira de pensar. Aleluia! João Batista, pastor José, pregando no deserto, pregando na Judéia, ele começou dizendo no Rio Jordão, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus começou a dizer: arrependei-vos e creiam no Evangelho. Os apóstolos pregavam dizendo: arrependei-vos e recebais o dom do Espírito Santo. Se eles pregaram arrependimento, nós também precisamos pregar arrependimento. Mudem a vossa maneira de pensar. Em João capítulo 15, versículo 3, Jesus declara: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado.
Nascer do Espírito significa ser batizado com o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Olha o que Paulo declara: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Quando eu me arrependo do meu pecado, quando eu me converto dos meus maus caminhos, porque eu recebi a palavra no meu coração e entendi a palavra de Deus, agora eu já não vou mais viver as minhas vontades carnais. Agora eu vou procurar viver a vontade do Espírito. E na medida que eu procuro viver a vontade do Espírito, a minha vida é direcionada pelo Espírito. Já não sou eu mais que penso, já não sou eu mais que sinto, já não sou eu mais que me movo, porque o mesmo sentimento que houve em Cristo tem que estar em nós também. É isso que a Bíblia declara. Então, nascer do Espírito significa produzir frutos para a glória de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz a Bíblia Sagrada: produza então frutos de amor, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fé, de mansidão e de domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Aleluia. Porque são princípios de Deus. Nascer da água, Nicodemos, Aleluia. e nascer do Espírito significa negar a si mesmo. Jesus dizia para a multidão: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim, diz o Senhor Jesus, perder a sua vida, achará. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo: ei, se você soubesse o que eu tenho reservado para cumprir na tua história, na medida que você vai negando a si mesmo por amor da minha palavra, na medida que você renuncia aos seus prazeres carnais, na medida que você renuncia à sua própria vida por amor de mim, eu vou cumprindo em você os meus propósitos. Tu és maravilhoso, Jesus. João 6,63, Jesus dizia: o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra personificada. Jesus é a palavra de Deus. Porque João no capítulo 1 disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Por quê? Porque nele estava a vida. E a vida é a luz dos homens. E a luz veio sobre as trevas, e as trevas não compreenderam. Por que as trevas não compreenderam? Porque Jesus está dizendo: ei, as trevas significa ignorância. As trevas significa falta de entendimento. Mas Jesus é a luz do mundo. Ele é o conhecimento que o mundo precisa. Ele é o entendimento que a humanidade precisa. Ele é a luz do mundo. Quem anda nele jamais andará em trevas. Quem anda nele jamais tropeçará. Porque ele é a luz para a nossa vida. O salmista declarava, não sei se você vai pegar, mas ele dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus está operando. Hoje é manhã de renovação. Hoje é manhã de renovação. Hoje é manhã de você vai sentir algo forte hoje. Se você der lugar para Deus na terra. Ai, com delebe da manácia. Não olha para o pregador. Olha para a palavra. Olha para a palavra. Ai, com delebe da manácia. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia!
Soberano e eterno, santo e majestoso. Irmãos, nós precisamos de vocês para incendiar a América. Nós precisamos de vocês para incendiar os americanos. Não importa quantos anos você tem de América. Não importa quantas aflições você passou na América. Deus tem propósito contigo ainda nesta. Soberano e eterno, santo e majestoso. Aleluia. Tu és maravilhoso, ó Senhor. Glória a Deus. Glória, glória, vai dando glória. Quanto mais você dá glória, mais glória a Deus derrama nessa casa. Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas na medida que você glorifica a Deus, Deus está me dizendo, eu estou visitando lares aqui hoje. Aleluia. Na medida que você adora a Deus, Deus está visitando a sua causa. O diabo está tentando para que você não receba a palavra de bom grado. Mas Deus está me dizendo, lute agora contra o seu coração. Porque o diabo está tentando contra o seu coração, dizendo, não receba a palavra. E Deus está dizendo, se você recebe a palavra, eu faço milagre. Glória, glória. Soberano e eterno, santo e majestoso. Deus da minha vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Soberano e eterno. Glória a Deus, te adoramos. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Soberano e eterno, santo e majestoso. No versículo 7 de João capítulo 3, Tu és maravilhoso, ó Senhor. Jesus disse para Nicodemos, portanto não se surpreenda quando eu digo, necessário é nascer de novo. O vento assopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não sabe discernir de onde ele vem e para onde ele vai. Assim é todos os que nascem do Espírito. Aleluia. Nicodemos, então, ainda sem entender, indagou, mas como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre, respeitado em Israel, e não entende essas coisas. Nós falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem no nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, como crerás se eu falar das coisas celestiais? Jesus está conversando com Nicodemos. Porque na medida que Nicodemos está ouvindo a palavra de Jesus, há um trabalhar de Deus no coração de Nicodemos. Quem está entendendo? Aleluia. Jesus está dialogando com Nicodemos. Esse é o mistério da pregação. Na medida que Deus vai falando ao nosso coração, não é apenas meras pregações. Não é apenas uma eloquência de pregador. Eu não vim aqui para te emocionar. Eu vim aqui trazer uma palavra que vai mudar totalmente o curso da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu não sou pregador de emocionalismo. Odeio essas coisas de hipocrisia. Procuro pregar a verdade, viver a verdade, mesmo em fraqueza. Procuro pedir a Deus forças para não me afastar da sua presença. Aleluia, glória a Deus. E na medida que Nicodemos está ouvindo a palavra de Cristo Jesus, há um trabalhar de Deus que está sucedendo no coração de Nicodemos. No versículo 13, Jesus disse, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E assim como Moisés, entenda esse mistério aqui, já estou quase encerrando. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Números capítulo 21, versículo 4 nos fala desse relato. O povo de Israel partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se murmurador
murmuradores impacientes. O povo começou a falar: peraí, como Deus nos tira do Egito? Lá no Egito tinha cebola, lá no Egito tinha pepino, lá no Egito até tinha cemitério. Deus nos tira do Egito para morrer no deserto. Olha aí a murmuração. Deus começou a cirar, porque o povo, ao invés de adorar, ao invés de glorificar, começou a reclamar, começou a murmurar, começou a agir com ingratidão, porque a ingratidão faz com que nós não valorizamos aquilo que já recebemos. E o povo começou a murmurar, dizendo: Moisés, queremos voltar para o Egito. E Deus declara na sua palavra: todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Não faça como a mulher de Ló, que nem o seu nome mencionado na Bíblia teve, porque olhou para trás. Irmãos, lá de trás o que nos resta é apenas as experiências. Nós não podemos viver do passado. Yes. Mas diz meu Deus no meu coração que há muitas pessoas presas com traumas do passado. E Deus está falando: hoje mesmo eu tiro todo esse Aleluia! trauma do teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Yes. O povo começou a murmurar e Deus enviou, sabe o que? Serpentes venenosas. E as serpentes venenosas começou a morder o povo. E na medida que mordia o povo morria envenenado. E o povo que estava vivo começou desesperadamente a clamar e dizer: Moisés, faça alguma coisa para conosco, porque pecamos contra Deus e pecamos contra ti, Moisés. Olha a importância de entendermos que não podemos levantar pensamentos contra, e nem ações contra, e nem palavras contra aqueles que Deus levantou na terra. Aleluia. Deus levanta Moisés, o povo então murmura contra Deus e contra Moisés, e Deus então manifesta misericórdia, porque o povo está dizendo: pecamos contra ti e pecamos contra Moisés. Moisés, construa uma serpente de metal e coloca num haste, e levante, e há de ser que todo aquele que vê viverá. Escute bem, Deus mandou Moisés construir uma serpente de metal, levantar sobre uma estaca, e há de ser que todo aquele que foi mordido pela serpente venenosa, ao olhar para a serpente de metal, se salvariam. Sabe o que aconteceu? Quando Moisés constrói e estende, aqueles que foram mordidos começou a viver novamente. Já não estavam morrendo mais, envenenados. E Jesus declara: assim como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia. Entenda esse mistério. Jesus se fez maldito por nós. Porque a Bíblia declara: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Cristo não se tornou maldito, amaldiçoado. Ele levou sobre si todas as nossas maldições. Aleluia. Isaías 53, versículo 4 diz: verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões, foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Glória a Deus. Aleluia. Olha qual é o mistério aqui, obreiros. Na medida que Jesus levava a cruz pesada, ele estava dizendo: eu perdoo o João, eu perdoo a Maria, eu perdoo o José, eu perdoo o Jeová, eu perdoo a minha igreja, o meu povo. Ele está levando a enfermidade. Glória, glória a Deus. Eu falo, eu ressuscito e eu dou vida. Obrigado, meu Senhor. Deus, aleluia. Só encanto, né? Aleluia. E há de ser que todos aqueles que olharam para o sacrifício, e há de ser que todo aquele que olhar para o sacrifício da cruz do Calvário não vai morrer. Aleluia. E ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Porque a Bíblia declara: todo aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Olhe para Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo, Maravilhoso o Jesus. autor e consumador da nossa fé. Quem olha para Glória Jesus Cristo a Deus. passa da morte para a vida. Yes. Em Isaías 45, 22 diz:
olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Não olhe para o homem, porque se nós olharmos para o homem fixamente, nós vamos nos decepcionar. Yes. Mas Deus está dizendo, olhe para mim, vós todos os povos da terra, e sereis salvos. Aleluia. Não desvie os teus olhos da minha presença. Busque pela minha presença nas madrugadas. Jejue e chore pela minha presença. Olha mais, chão derramado. Olha, canto rebarabasoriei. Deixam de barabasoriei manarrácia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, disse Jesus para Nicodemos, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho do Deus vivo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, os homens amaram mais a ignorância, os homens amaram mais o pecado do que a luz de Deus, do que o entendimento de Deus, do que a santidade na presença de Deus. E todos aqueles que estão nas trevas, eles têm medo de virem para a luz, a fim de que suas obras não sejam manifestas, porque são obras reprovadas. Mas aqueles que estão na luz, diz a palavra de Jesus Cristo, não tem medo de vir para a luz, porque são filhos da luz, são luz de Deus na terra. Ouviram a palavra e obedeceram a palavra e receberam a graça, e agora eles vêm para a luz a fim de que suas obras sejam manifestas. Não se coloca uma luz embaixo de uma cama, mas esta luz se coloca no teto para alumiar toda a casa. Não se esconde uma casa edificada sobre um monte. Jesus está dizendo que a vossa luz brilhe diante dos homens, que as vossas obras brilhem diante dos homens, que o mover do meu Espírito nas vossas vidas brilhem diante dos homens, para que os homens vendo as vossas obras em Deus, em Cristo, possam glorificar o Pai que está no céu. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8, para encerrar, versículo 1 diz: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, não vivem mais segundo os desejos carnais, vontades pecaminosas, mas vivem segundo o Espírito. Aleluia. Vivem segundo a vontade do Espírito Santo. Aleluia. Se coloca de pé, por gentileza. Glória a Deus. Louvado seja o Sholamoria baixou que do rebácia. Lamundurie bacanto rebibaia sode lamangonde rali se canto. Aleluia. Glória a Deus. Lamurie cachonde ramanafia. Levanta a sua mão direita de profeta para o alto. glória a Deus. Levanta a sua mão direita de profetiza para o alto. Começa a dizer: glória seja dada ao nome de Jesus. Começa a dizer: Senhor, vem sobre nós nesta manhã. É liberdade. Um milagre nesta manhã. Começa a pedir para Deus encher o seu coração com a sua presença. Começa a rogar pela sua misericórdia. Fale com Deus nesta manhã, porque é manhã de renovo, é manhã de milagre. Deus está dizendo nesta manhã: quem crê em mim não é condenado. Glória, glória a Deus. Porquanto crê no nome do unigênito Filho de Deus, quem crê em mim Soberano não e é eterno, condenado. Santo e Jesus. Aleluia. Deus está visitando corações aqui hoje, em nome de Jesus. Glória, Em glória a nome de Deus. Jesus. Em nome de Jesus. Soberano Todo e mundo que está eterno, prendendo a sua Santo vida, e Jesus. aonde houver uma unha do inimigo, eu repreendo agora na autoridade do poder, que é em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, canto, rebe, baia, som de reminácia. Deus opera nesta manhã. Deus cura nesta manhã. Deus manifesta o teu poder nesta manhã.
Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixa lá barras. Porque dele, por ele, para ele são. Aleluia. Adore ao Senhor com todo o seu coração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre.